Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa. Eu sou Roberta e estou aqui com o Luiz e o Jackson e hoje vamos falar sobre o autismo. No episódio de hoje, a nossa convidada é a professora Adriana Chanita. Professora, bem-vinda ao programa. Se apresenta para nós. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, a gente podendo passar informações, conversando a respeito do espectro autista. Eu sou Adriana Chaquita Gomes, eu sou médica, minha formação é em psiquiatria geriátrica. Eu sou professora do curso de medicina da Unila, geralmente dentro das áreas relacionadas à psiquiatria e saúde mental. Professora, então para a gente começar, o que é o autismo? O autismo, hoje em dia, ele está categorizado dentro do transtorno do espectro autista, né? E a gente vê que tem algumas questões que são bastante relevantes nesse transtorno do espectro autista. Ou seja, as pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno geralmente têm uma dificuldade de interação social, de comunicação social, têm geralmente interesses e comportamentos mais restritos e repetitivos. E isso gera uma série de consequências para a vida dessa pessoa, né? Tanto na sua questão de trabalho, na sua questão de estudo, na sua questão de relações familiares, nas suas relações pessoais. Então, mas é importante a gente lembrar que são duas bases principais, uma de comunicação e interação social e a outra de comportamentos mais restritos, interesses restritos e repetitivos. Professor, e quais que são as características e como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, você tem critérios diagnósticos para a gente poder dar um diagnóstico do espectro autista, e geralmente são os critérios, né, que você possa focar dentro dessa parte, né? Então, geralmente ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então, ou seja, geralmente você pode dar um diagnóstico para uma criança, às vezes de 2 a 3 anos já, né? Porque como é de neurodesenvolvimento, ela começa a ter essas alterações desde pequena, né? Então, mais ou menos com uns 2, 3 anos, você já consegue muitas vezes dar um diagnóstico do transtorno de espectro autista. E o que a gente observa, né? É que essa criança ela tem uma dificuldade de se comunicar, de fazer abstração dessa comunicação, tem uma dificuldade de fala, tem uma dificuldade de linguagem. A criança ela tem uma dificuldade de desenvolvimento, de comunicação com as outras crianças, com os adultos e também de interação com outras crianças e os adultos. E também ela passa a ter determinados comportamentos que são repetitivos e interesses, às vezes, por objetos, que às vezes chamam a atenção, tipo, ela pega uma caneta e às vezes ela tem um interesse absurdo por aquela caneta, aquele objeto, aquele interesse repetitivo por aquele objeto, né? Que geralmente não faz muito parte do cotidiano de uma criança. Então, geralmente são critérios, essas duas bases, relacionadas à comunicação, interação social e comportamentos mais restritos e repetitivos de determinados interesses. Professora, antigamente esse transtorno era só chamado de autismo. Hoje em dia é o transtorno do espectro autista. O que é esse espectro autista? É importante essa classificação do transtorno do espectro autista, porque quando a gente está falando de espectro, a gente está falando de gravidades distintas. Então, eu posso ter uma pessoa com sintomas mais graves, mais intensos, outros menos graves e menos intensos. Posso ter uma diferença nesse desenvolvimento e no processo, de fato, da idade dessa pessoa. Então, quando eu estou falando de espectro, eu estou abrindo mais, né, para diferentes tipos de gravidade, para diferentes tipos de comprometimento, para diferentes tipos de neurodesenvolvimento e de idade cronológica. Anteriormente, nós tínhamos dentro da classificação, né, nós tínhamos o autismo atípico, o autismo atípico, o Asperger, ou que é o autismo de alto funcionamento, né?
Então, hoje em dia, isso tudo está na classificação do transtorno do espectro autista, justamente porque diferem em termos de gravidade, de comprometimento, de desenvolvimento e de idade cronológica. Professora, como a senhora citou antes, então, uma idade aproximada para começar a se fazer um diagnóstico seria de 2 a 3 anos. Por que não é possível fazer antes? É até possível se fazer antes, sim. Essa 2, 3 anos geralmente é a média, quando os pais começam a observar algumas alterações em termos de que se espera de desenvolvimento daquela criança. Então, muitas vezes a criança ela passa a ter dificuldade de focar olho no olho, né, nessa interação com os pais, ou quando ele começa a ter algum desenvolvimento de fala, que se espera esse desenvolvimento de fala, de comunicação, e ele não desenvolve. Então, geralmente, essa idade é que os pais começam a ter mais essa percepção maior dessas dificuldades de um desenvolvimento que se espera e que não acontece. E aí procura o auxílio médico para fazer o diagnóstico. Mas muitas vezes o diagnóstico pode até ser anterior, quando você já observa que a criança deveria ter determinado desenvolvimento e ela não tem, ou às vezes teve e regrediu. E é importante ter esse diagnóstico precoce para isso influenciar no tratamento, por exemplo? Sim, que quanto mais cedo você observar que a criança tem determinadas dificuldades, determinados comprometimentos, e você faça esse diagnóstico, em termos de tratamento, isso pode ser bastante interessante, porque você começa a ajudar aquela criança a melhorar determinadas habilidades, a melhorar determinadas expectativas comportamentais. Então, a terapia comportamental é bastante importante dentro do espectro autista. Então, quanto mais cedo você já recorre para ajudar esse desenvolvimento de melhora de determinados comprometimentos na habilidade dessas crianças, melhor. É o processo mesmo da neuroplasticidade. Professora, tem muitos adultos que, ao descobrirem que seus filhos têm autismo, eles acabam também descobrindo que eles também acabam sendo diagnosticados com autismo. Por que isso acontece? Então, justamente por esse processo do espectro, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tem um comprometimento, mas esse comprometimento, ele às vezes não é tão intenso, ele não é tão grave. Então, a pessoa se formou, a pessoa fez a universidade, a pessoa está trabalhando, mas quando o filho às vezes é diagnosticado, e como tem um fator genético que é bastante importante dentro do espectro autista, é importante que os pais se questionem, os pais façam uma avaliação dentro do processo do espectro autista, porque é possível que eles tenham um processo do espectro autista pelo fator genético importante, né? E aí, muitas vezes, nesse caso, observa-se que, como a gente comentou do espectro, muitas vezes você tem um comprometimento mais leve de determinadas habilidades. Então, muitas vezes não foi diagnosticado antes, mas quando a pessoa passa por uma avaliação mais minuciosa, observa-se que, de fato, tem determinadas dificuldades nessa interação social, nessa comunicação social, nesse interesse e uma empatia pelas outras pessoas, né? Então, muitas vezes isso acontece, às vezes, nessas situações. Como se fala muito do espectro autista hoje em dia, né? A gente vê muitas pessoas se autodiagnosticando. Ah, não, porque eu sou autista. Viu? Ah, não, não gosto de barulho, eu sou autista. Esse autodiagnóstico e a falta de busca pelo tratamento. A pessoa desconfia, ela tem um ponto que faz parte de vários pontos do diagnóstico e ela já se declara como autista, mas também não procura tratamento, né? E aí eu queria reforçar a importância da gente prestar atenção nas crianças, o papel da escola e de que não se autodiagnostica com um transtorno, sabe? Procure o médico. A importância de que, tipo, não é porque você tem uma característica que você necessariamente está dentro do espectro, não é isso? Perfeito. A ideia é que
Chamou a atenção para você alguma coisa que você acha que não está adequado? Ok, vamos entender melhor isso. Isso pode fazer parte de um conjunto com outros sinais e sintomas, ou não. Pode ser algo pontual e que não tem especificamente relação com o espectro autista. Por exemplo, tem crianças do espectro autista, né, que ela muitas vezes pega objetos e vai organizando, alinhando vários objetos juntos um com o outro. E se você modifica aquele objeto de lugar, ela fica bem incomodada, muitas vezes até agressiva, né? E aí você já vai dizer que é o espectro autista, porque ela tem isso de organizar e enfileirar objetos? Veja, isso é uma sinalização. Precisamos ver se de fato há outros sinais e sintomas que a gente feche um critério diagnóstico. Então, para isso, a gente precisa ter um encaminhamento de uma avaliação com o médico psiquiatra. Isso é o ponto. Porque muitas vezes essa questão de alinhamento de objetos e deixar daquele jeito pode ser que seja um transtorno obsessivo compulsivo e que não seja o transtorno do espectro autista. E o adulto, professora? Porque assim, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, quando a pessoa chega na fase adulta, aquelas coisas que a incomodavam quando criança, ela já se acostumou com aquilo. Então, atenua o incômodo, incomoda, e ela passa a vida inteira. Quando o adulto deve procurar uma ajuda nesse sentido? Quando ele acha que eu devo procurar um neurologista, devo procurar um psicólogo? Quando ele deve ir? Veja, geralmente esse adulto ele se dá conta que tem algumas alterações quando isso começa a mexer nas relações interpessoais dele e também no seu trabalho. Então, geralmente, quando isso acontece e isso começa a gerar um incômodo nele, porque o adulto com espectro autista, não só o adulto, né, mas a criança e o adolescente também, nós estamos falando nesse caso do adulto, ele muitas vezes pode ter uma comorbidade, uma ansiedade, uma depressão. Então, quando ele começa a ter essas alterações, e justamente ele passa a ter essas alterações porque ele tem essa dificuldade, muitas vezes, nas relações interpessoais, ou no próprio trabalho e desenvolvimento de trabalho dele, ele passa a ter esse sofrimento psíquico, ele deve procurar uma avaliação médica, né? Nesses casos, a psiquiatria, geralmente é o especialista que mais auxilia nessa parte do espectro autista. Então, veja, ao sofrimento psíquico, ele começa a perceber esse sofrimento psíquico. Muitas vezes, é no adulto, porque antes ele nem prestava atenção nessas questões dele de alteração, né? Passava batido. Mas com a adultidade, ele começa a perceber que isso tem um impacto. E se tem um impacto e está causando um sofrimento, poxa, vamos lá, vamos reavaliar isso e vamos tratar. Professora, então a gente está falando do autismo, que é um transtorno de neurodesenvolvimento. A gente também tem o TDAH, que hoje também tem se falado muito. Qual que seria a diferença entre o transtorno do espectro autista e o TDAH? Ambos, como você mesmo disse, são transtornos de um neurodesenvolvimento, né? Então, quanto o autismo, ele tem muito esse processo da dificuldade de interação social, de comunicação entre as pessoas, de abstração da linguagem, às vezes de formação de comunicação, e também interesses bem restritos e repetitivos nos seus comportamentos. O TDAH, ele tem geralmente duas bases, uma alteração de atenção e uma alteração de hiperatividade e impulsividade. Agora, que aí ficam bem distintos, né? Agora, vejam, às vezes, no processo do espectro autista, a pessoa ele é tão focada, a criança às vezes está tão focada em determinado interesse, que ele fica lá com foco total naquilo ali que ele está fazendo, e ele nem observa se alguém entrou ou saiu daquela sala. O TDAH geralmente já é bem ao contrário. Ele tem um foco, né? Ele tem um foco naquilo que ele está fazendo, mas se alguém entra e sai daquela sala, o processo da vigilância dele,
geralmente ele tem uma hipervigilância, né? Então ele observa as coisas que vão acontecer, quem está entrando, quem está saindo. Ele desvia bastante a atenção dele. Então, são transtornos opostos, a gente pode dizer. Veja, eles podem ser comorbídeos também. Às vezes, um paciente que tem espectro autista também pode apresentar os dois. Professora, é certo dizer que o Asperger é uma forma mais leve do autismo ou não? Ele era considerado um autismo de alto funcionamento, né? Então, por isso que a gente estava comentando que hoje em dia é o espectro autista, que é onde você tem, às vezes, autismos mais graves, formas mais graves e formas mais leves do processo do autismo. Renan, Como é o tratamento do autismo, né? A medicina, a gente tem visto que a medicina avançou muito no diagnóstico. A gente percebe, às vezes temos até a impressão de que a gente está vivendo uma epidemia, mas que não é uma epidemia, é apenas os diagnósticos estão mais precisos. A gente avançou nos diagnósticos e como está o avanço nos tratamentos? Os tratamentos do paciente autista, né, geralmente ele é multiprofissional, né? Então é importante dentro desse tratamento ter o processo educacional, né? Que é importante que as pessoas que trabalham nas escolas estejam atentas e saibam, né? Como é esse processo do paciente autista, do aluno autista, né? Para que justamente ele possa ajudar, né? O professor ele possa ajudar determinadas habilidades de comportamento desses alunos, né? E, inclusive, também ajudar a melhorar determinadas habilidades. A terapia comportamental é bastante importante como tratamento, e também o processo medicamentoso em algumas situações. Então, por exemplo, paciente às vezes com espectro autista, pelo nível de rigidez das condições dele de rotina, ele dificilmente lida com flexibilidade nas rotinas dele. E às vezes ele fica irritado, fica mais agressivo, às vezes ele pode agredir pessoas, ou ele pode fazer uma autoagressão. E às vezes, então, nesses casos, é necessário medicação para controlar esse nível de agressividade, ou o nível, às vezes, de agitação do paciente com autismo. Professora, eu queria perguntar, né, como o espectro é bem amplo, mas eu queria saber o papel da família. Assim, como eu disse, a gente tem tido mais diagnósticos, então mais famílias das diversas formas têm que lidar com esse transtorno. E algumas famílias são extremamente permissivas e outras famílias extremamente rígidas. Como lidar com isso? Por exemplo, eu não tenho ninguém com transtorno na minha família. Mas, assim, eu noto que algumas pessoas elas ficam receosas de lidar com aquela pessoa porque ela está dentro do espectro. Às vezes ela não tem um caso mais grave, mas as outras pessoas ficam receosas. E aí vai naquilo. Muita permissividade ou muita rigidez no relacionamento. Qual que é o ideal para as famílias? Como lidar com isso? A família que tem, às vezes, um paciente espectro autista mais grave, não é fácil, né? Então, em termos da inquietação, de como lidar com a rigidez desse familiar, as dificuldades de comunicação com esse familiar, às vezes o familiar não entende o que está sendo dito, às vezes a própria pessoa, a família, não entende o que o paciente deseja, né? Pela própria dificuldade de comunicação do autista. Então, é importante que essa família ela tenha um treinamento também, o entendimento de como auxiliar essa pessoa que tem autismo a lidar com determinado comportamento. Inclusive, quando são situações em que ele vai ficar frustrado, em que ele não vai gostar. Então, essa dificuldade de comunicação, é importante a família saber como lidar com isso, né? Ter estratégias para isso. Então, é importante esse processo educacional também no familiar. Além do que é importante esse familiar ter o apoio. Muitas vezes é importante um apoio psicológico para esse familiar. E como ele poder lidar com essa pessoa que tem esse espectro autista na casa dele, né? E é importante também ele saber procurar ajuda. Então, quanto mais informação a gente consiga
ter, né, para essas pessoas terem conhecimento de que aquilo ali não está acontecendo com a criança porque a criança é mal educada ou porque a criança é grosseira de uma forma geral, mas não, aquilo é pelo processo de desenvolvimento dela que está inadequado e que ela precisa ser tratada. Então, a família ela precisa ter esse conhecimento para procurar ajuda, né? Não só para poder lidar melhor com seu filho, sua filha, poder ajudar seu filho, sua filha, e também conseguir, no seu dia a dia, estar melhor com aquelas situações que são expostas ali pela criança. Professora, ainda hoje existe um preconceito de que as pessoas que são diagnosticadas com o autismo, elas têm limitações, que elas não podem estudar, não podem trabalhar, esse tipo de coisa, né? E, infelizmente, a gente vê que às vezes os transtornos psiquiátricos têm muitas ideias preconcebidas, né? Tem muitos preconceitos, tem muitos estigmas, e quanto mais a gente puder falar e puder expor, né, as dificuldades e também os tratamentos relacionados a isso, eu acho que nos ajuda a gente melhorar essa estigmatização dos transtornos de uma forma geral. Agora, de fato, como a gente estava comentando, o espectro autista, ele tem casos mais leves, casos mais graves, né? Então, é importante a gente avaliar que não é porque a pessoa tem um espectro autista que ela seja limitada em tudo na vida dela. Ela vai ter determinados comprometimentos, mas não necessariamente ela é limitada, ela não possa trabalhar. Tem casos mais leves que as pessoas trabalham, que as pessoas têm suas interações sociais, têm seus comprometimentos? Tem, mas elas têm um nível de interação social, elas estão casadas, elas têm filhos e elas trabalham. E tem outros casos mais graves, onde a pessoa tem dificuldade para estudar, onde a pessoa não consegue trabalhar. Então, por isso que essa ideia do espectro, ela foi bastante interessante nesse momento para a gente ver existem níveis de gravidade. Mas é importante a gente sempre poder verbalizar para a gente acabar com essas determinadas estigmas relacionadas a determinadas patologias. Existem pessoas que têm um espectro autista que são extremamente habilidosas em determinados tipos de trabalho, na informática, na matemática. Inclusive, são pessoas que, como eles têm esses interesses, às vezes vai ser ricos em determinadas áreas, e às vezes eles têm grandes habilidades nessas áreas, então às vezes são pessoas que têm uma grande capacidade de trabalho nessas áreas, porque não tem nada por relação a não poder trabalhar. Às vezes eles são muito bons em determinadas áreas, e são pessoas até que têm uma grandiosidade e relevância nessas áreas. Professor, eu queria saber se é um mito. Você falou que eles têm alguma facilidade com as áreas, digamos, mais exatas. Mas pessoas com Asperger, por exemplo, eu conheço pessoas que possuem um transtorno de Asperger e são artistas fenomenais, artistas plásticos, escritores. Então, não é uma regra. Ela, dentro do espectro, há várias nuances, digamos. Como o espectro tem essas possibilidades, né, de você ver determinadas gravidades em determinadas habilidades e outras não, né, podemos ter pessoas em diversas profissões, inclusive na medicina, inclusive na enfermagem. Não existe uma área específica que a pessoa não possa estar, mas ela vai ter determinados comprometimentos de critérios, senão ela não poderia ter um espectro autista, né? Mas é importante a gente não ter essa questão realmente do mito, né? Então, a pessoa ela tem um espectro autista, então ela nunca pode ser daquela área. Às vezes, ela tem uma determinada habilidade naquela área, né? Inclusive de inventividade, né? De criatividade específica naquela área, né? Então, tem até um filme, né, falando dessa questão da criatividade, né, da inventividade, da Temple Grandin, que ela faz uma estrutura, né, que auxilia ela
a ter um nível de acalmia quando ela se percebe, né, mais ansiosa, né? Então, que ela faz essa estrutura, ela monta uma estrutura e ela fica dentro dessa estrutura e ela apresenta a calmia. Apoio uma inventividade. Então, tem fio da Deborah Brandy Code. Legal. E, professora, outra coisa que eu queria conversar é que transtornos de neurodesenvolvimento e, enfim, transtornos psicológicos e psiquiátricos em geral, normalmente, quando se fala em tratamento, as pessoas já pensam em medicação. Mas há outros tipos de tratamento. Eu, por exemplo, já vi que tem animais de apoio para quem está dentro do espectro autista, aulas de equitação, por exemplo. Eu queria saber os tratamentos menos invasivos, né, do que os farmacológicos. Quais são os principais tratamentos nesse sentido? São essas terapias que ajudam no processo do comportamento, né? Então, o paciente autista ele é mais restrito, né, nesse processo da interação social, no processo das relações sociais. Então, por exemplo, determinadas raças de cachorro, né, auxiliam muito, né, de chamar atenção, de solicitar carinho, solicitar afeto, né, tipo um labrador. O labrador, o tempo todo, ele chama atenção nesse processo de pedir carinho, pedir afeto, fica chamando a atenção da criança, né? Existem determinadas crianças que fazem o processo da terapia com os cavalos também, né? Então, são tratamentos não medicamentosos, mas são tratamentos que auxiliam dentro do comportamento de maior profundidade de interação social dos autistas. Professora, teria mais alguma questão que a senhora gostaria de abordar sobre o tema? Eu acho que é sempre importante a gente colocar aqui a relevância, né, de se observar determinadas características, determinados traços, e que, tendo essa observação de determinadas características, que possam fazer um encaminhamento para uma investigação diagnóstica. Porque caso, de fato, essa pessoa ela tenha um transtorno do espectro autista, isso com o tempo pode gerar uma série de limitações e sofrimentos psíquicos para ela. Então, quanto mais cedo ela fizer essa avaliação e esse diagnóstico, a gente pode entrar com tratamentos, não necessariamente medicamentosos, mas de terapia comportamental, e que isso possa estar auxiliando ela a criar determinadas habilidades que possam auxiliar o processo dos comprometimentos dela. Professora, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, professora. E para você que está nos assistindo, não se esqueça de ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui embaixo que a gente responde assim que possível. Obrigado e até a próxima.